1 João capítulo 3, e nós vamos meditar numa palavra que se chama mudança inevitável. Como que é o tema da palavra? Mudança inevitável. Ou muda, como dizia, né? Ou muda ou se muda, né? Ou muda, precisamos dessa mudança. Amém? Primeiro João, capítulo 3, do 1 ao 10. Abra o seu coração. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem sua esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Preste atenção, para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Continuando, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Amém? Espírito Santo, fala ao nosso coração, a essa igreja nessa noite que se reúne aqui. Pedimos a sua graça, pedimos a sua direção, pedimos que o seu Espírito Santo nos ilumine o coração, os olhos do coração, e que essa palavra seja uma palavra de vida, uma palavra que gere vida, uma palavra de verdade aqui nesse lugar, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como um martelo que despedaça a rocha, como fogo que queima a palha, como fogo que refina o ouro. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco e nós possamos ser tocados pela palavra de Deus. Vem falar aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, prestem atenção. O Evangelho não é uma filosofia de vida. Isso é muito sério. O Evangelho não é uma filosofia de vida. Você não vem à igreja para aprender uma nova filosofia de vida. O Evangelho não é uma filosofia de vida. Se fosse, seria a pior dentre as demais, pois seria uma filosofia impossível de ser vivida. Seria uma frustração. Se você vir à igreja e querer viver o Evangelho sem o poder transformador do Espírito Santo, é frustração. Não vai melhorar a sua vida, vai piorar. Tentar viver o Evangelho como se vive qualquer outra filosofia de vida não funciona. O Evangelho não é uma filosofia aplicável, o Evangelho não pode ser modelado. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho bíblico, o Evangelho da palavra, é poder de Deus que transforma corações, conserta os quebrados e dá esperança aos cansados. No Evangelho não há merecimento, apenas graça. Gente, então escute isso. Existe um poder de Deus, poder, dunamis, um poder espiritual, que ele vem de encontro ao ser humano,
ele entra no coração do ser humano, na mente do ser humano, ele choca com o pecado, e através desse poder de Deus no ser humano, o ser humano é transformado de glória em glória, de vitória em vitória. O ser humano que recebe esse poder de Deus através da conversão, ele passa a ser justificado, regenerado. Sabe o que significa a palavra regenerado? A doutrina bíblica da regeneração é mudado de dentro para fora. Então vamos entender o princípio. Uma filosofia de vida, ela te diz o que fazer e o que não fazer. E aí você chega na igreja e você quer viver o evangelho como uma filosofia de vida, então você diz, eu roubava, não roubo mais. Eu fumava, agora não fumo mais. Eu mentia, agora não minto mais. E você vai cortando galhos de árvore. São galhos. Eu falava mal dos outros, agora não falo mais. Vai cortando, tal. Só que a raiz continua no mesmo solo, a raiz continua na mesma terra, e você para de fazer um monte de coisas, uma bênção, mas lá dentro, continua sendo a mesma terra, a mesma seiva. E aí o que acontece com o correr dos anos? Aquelas coisas que você mudou externamente, elas continuam trabalhando internamente. E como elas continuam trabalhando internamente, elas começam a se manifestar de outra forma. Uma delas é a religiosidade. Eu começo a me tornar julgador. Eu começo a me tornar aquele que julga tudo e todos. Eu começo a ser uma pessoa amargurada, eu começo a ser uma pessoa que vivo lutando contra aquela pressão interna, apesar de que não podemos negar que existe uma luta interna. Mas quando eu só vivo o evangelho como uma filosofia de vida, eu fico tentando mudar. E aí lá na frente o que vai acontecer, pessoal? Eu não vou dar conta. Uma árvore que tem seus galhos cortados, brota de novo. Daí você corta de novo, brota de novo. E você corta de novo, brota de novo. Gente, a Bíblia está dizendo que o Evangelho, preste atenção, quem entende de agronomia e todos os demais vão entender, que o Evangelho é um facão que corta você, tira você daquela raiz, te leva para a videira verdadeira que é Cristo. E acontece o enxerto, você é enxertado na videira verdadeira. Você agora não está mais naquela raiz. Essa é a explicação bíblica do Evangelho, através da metáfora da agronomia. Você é enxertado na videira verdadeira. Você não tem mais a mesma essência, a sua vida não é mais, você não tem o mesmo impulso, você não tem mais a mesma direção, você não tem mais as mesmas vontades, agora você é mudado de dentro para fora. Só que nós não estamos entendendo, porque nós vivemos numa era onde filosofias de vida estão na moda. E que você começa a seguir pessoas na internet e movimentos aonde você vai trabalhar modelagem. Aprendi isso com Tony Robbins. Modelagem é quando você escolhe uma pessoa que vive algo que você sonha em viver e você copia as atitudes daquela pessoa. É modelagem. Pastor, isso aí é errado, é certo? Gente, funciona. É muito bom para qualquer outra filosofia, mas não para o Evangelho. Olhar para Jesus e tentar ser igual a Jesus na força, no braço, no ímpeto, não dá certo. Você pode tentar modelar o Tony Robbins, Jim Rohn, você pode tentar modelar, o Paulo Vieira, o Wendel Carvalho, mas você não pode modelar Cristo na sua própria força, porque o nível é alto demais. Mas se você crê em Jesus, você é arrancado, você é cortado da sua raiz, e você é enxertado em Cristo. E agora, a seiva não é mais da mesma terra, da mesma raiz, agora vem de Cristo. E aí você vai entender o que Paulo diz, agora a sua vida está em Cristo, escondida em Deus. E para falar de santidade, de mudança inevitável, eu preciso dizer para vocês, não dá para tentar no esforço viver o Evangelho.
O Evangelho só pode ser vivido a partir de um milagre, a partir da fé, a partir do poder de Deus, vindo de encontro a você e, sabe, arrancando você da sua velha natureza, enxertando você numa natureza nova. Deu para entender? Daí você diz, como que isso acontece, pastor? Eu quero isso na minha vida. E eu vou dizer para você, basta que você, pela fé, confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E você creia em Jesus, creia com o coração, com a mente e confesse com a boca. Eu creio em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E o Espírito Santo vai fazer todo o trabalho. O Espírito Santo vai fazer todo o trabalho. Ele vai pegar você, vai te arrancar dessa sua natureza e te enxertar na natureza de Cristo. E aí você passa a ter uma nova identidade, uma nova natureza, uma nova origem. E a partir daí, o pecado já não é mais bom para você. Você ainda está nesse mundo, você ainda luta contra o pecado, você ainda se sente tentado com o pecado, mas após o pecado ser concebido, a sua sensação é de morte. Será que vocês estão me entendendo? Quando você é um cristão enxertado em Cristo, todo pecado gera morte, gera o desligamento, gera essa sensação de morte. E então é aí que entra o processo de santificação. Que olha só, preste atenção no que diz o texto, meus irmãos. Olha só o que diz o texto. Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo. Amém? Você vai lendo ali, olha só. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, ou seja, vai se santificando, vai se purificando, vai mudando de atitude, vai mudando de vida, porque não quer ter mais os mesmos resultados. Porque não tem mais satisfação no resultado do pecado, não tem mais alegria no resultado, na consequência do pecado. Então você começa a dizer para você mesmo em oração e a Deus, você começa a dizer, Senhor, me muda, tira de mim essa vontade, me dê força, coragem e me dê, assim, unção para conseguir vencer essa área da minha vida. E é sobre isso que o texto está falando, que a partir do momento que você é filho de Deus, que você tem esperança em Cristo, existe uma medida do poder de Deus para te abençoar, para te fortalecer, para fazer de forma sobrenatural o que a lei não teve poder para fazer de forma natural. Amém? A lei, ela dizia, não pode, não pode, não pode, não pode. Cristo veio não para mudar a lei permanece, mas Cristo veio para satisfazer na cruz do Calvário a ira de Deus, pagar o preço pelos nossos pecados e liberar a graça, o poder do Espírito Santo que salva vidas e muda histórias. Amém? Não basta ir na igreja, não basta ler a Bíblia, não basta ser um cristão, não basta ser batizado, não basta entregar o dízimo, não basta frequentar um grupo, não basta fazer um curso. Você precisa ser transformado pelo poder do alto. Você precisa ser transformado pelo poder de Deus. E é Ele que vai fazer o trabalho. E é Ele que vai, sabe, esmagar a cabeça da serpente. Fez isso na cruz do Calvário. É Ele que vai destruir as obras do diabo na sua vida, vai destruir os pecados, vai destruir toda a obra de Satanás em seu coração. É Ele que vai te dar força para vencer. É Ele que vai te dar discernimento para entender o que não é mais agradável, o que não é mais para você. É pelo poder do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós precisamos nesse texto, lá no comecinho do texto, é entender, gente, nós somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Primeira coisa, quando você se converte, quando você tem essa experiência, você passa a ser filho de Deus, adotado por Deus, assumido como filho de Deus. Morava com meu pai ainda, antes quando eu namorava com a Daiane, e tinha um interruptor onde a gente acendia a luz, na cozinha da casa atrás lá da igreja,
do Santo Antônio. E um dia o meu pai resolveu mudar, então nós entrávamos na porta, e quando nós entrávamos na porta, acendia a luz. Um dia meu pai resolveu mudar, e mudou o interruptor para outro ponto. E o que acontecia comigo todas as vezes que eu entrava na porta no escuro, todas as vezes, semanas depois? Acendia a luz na parede, tentava acender a luz no lugar onde não tinha mais interruptor. Demorou para o processo comportamental da minha mente assimilar que agora eu não aperto mais aqui, mas agora eu aperto aqui. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque muitas vezes o que acontece, você muda de natureza, mas no outro dia acorda com a mesma rotina, com o mesmo circuito, com o mesmo caminho neural. E agora, o trabalho que vai dar é porque você precisa fazer, através de um processo, de um poder de Deus, fazer com que sua mente, ela saia desse condicionamento, dessa limitação, e ela seja livre em Cristo, para viver o que Deus tem para você, e você saia desse circuito. Eu estava tendo aula essa semana, e a professora disse o seguinte, ela disse: pessoal, vocês já foram andar de cavalo em um hotel fazenda? Quando você vai andar de cavalo em hotel fazenda, o cavalo faz o mesmo trajeto. Se você tentar, ela disse na aula, se você tentar puxar aquele desgraçado para o lado, ele não vai. Ela falou assim, eu dei risada. Ela disse, ele faz o mesmo caminho sempre. Escutem, porque isso aqui é matéria importante, pessoal. Você se converteu, houve uma mudança de Deus dentro de você. Mas existe uma programação neural, existe uma programação comportamental, e no próximo dia após a sua conversão, você quer seguir o mesmo caminho. Não é à toa que em algumas religiões que tem o diabo aí como, né, o feitor, eles chamam de cavalo do diabo, né? Você passa a ser escravo do diabo, você passa a marchar a marcha, fazer o circuito que Satanás quer que você faça. Mas quando você é encontrado por Cristo e salvo em Cristo Jesus, você é livre para mudar o rumo, você é livre para mudar o circuito, você é livre para mudar o caminho. Arrependimento, a palavra metanoia, no grego significa mudar de direção, mudar de interruptor, mudar de fonte, mudar de rumo. Então, quando você crê em Jesus, você é livre para não mais trilhar aquele caminho que Satanás fez com que você se tornasse escravo. Então, hoje, meus irmãos, você não precisa. Aí, o que essa geração diz? Mas eu tentei mudar e não consegui. Então, que bom que Deus me aceita como eu sou. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ouvi isso aqui do Wilson. Deus te aceita, te recebe como você está. Mas Ele te ama tanto, Ele te ama demais, então Ele não pode te deixar do mesmo jeito, por causa do amor dEle. Então o que eu quero trazer de palavra nessa noite é, para toda mudança que você deseja fazer na sua vida, todo o pecado que você deseja abandonar, todo vício que você deseja vencer, todo desafio que você quer abandonar, existe uma medida do poder de Deus liberada sobre você para te dar condições, musculatura espiritual para vencer e fazer um novo caminho, viver uma nova vida, viver uma nova história, trilhar por um novo rumo. Então nós não temos mais desculpas. Teve uma época da igreja que nós começamos a ter um movimento de cura interior, glória a Deus. Mas esse movimento trouxe algo perigoso para a igreja, por uma má interpretação. Que nós começamos e as pessoas começaram a dizer o seguinte: quando eu era criança, eu fui vítima de um trauma, é por isso que eu sou desse jeito. E aí a pessoa entra naquela síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu vou dizer, se você foi vítima de um trauma, e isso gerou uma série de consequências, vícios, destruição, pecados, prisões, cadeias. Meus irmãos, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que a partir do momento que você entregasse a sua vida a Jesus, você se torne a partir disso em Cristo livre
para não mais trilhar o mesmo caminho que Satanás quer que você trilhe, mas você seja livre para trilhar um novo rumo, viver uma nova história, começar a viver um novo tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que conversão é enxerto, é ser arrancado dessa natureza e ser enxertado na natureza de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Então, preste atenção. Gente, Deus te ama como você é, mas Ele te ama tanto que Ele não pode te deixar do mesmo jeito. E você não vai ter desculpa no dia do juízo, do grande encontro com Cristo, de dizer, eu não consegui. E Ele vai dizer, mas eu nunca te pedi que você mudasse. Eu te liberei poder para que você fosse livre para trilhar um novo caminho, livre das amarras de Satanás. Eu creio que se você entender isso, e se isso cair no seu coração, e através do poder do Espírito Santo, pessoas aqui podem ser livres de pecados que estão amarrando vocês há anos. Gente, não adianta continuar sendo crente, confiando na graça de Deus, porque a graça de Deus, ela não vem para que você continue no pecado. Olha só o que diz o texto de Romanos capítulo 6, versículo 1. Olha só o que diz: o que diremos então? Continuaremos pecando por causa da graça? E aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, e portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Deus não te chamou para continuar escravo do diabo. Eu vim nessa noite, nesse lugar, para te dizer isso. Você não precisa continuar escravo do diabo o resto da sua vida. Você pode dar um basta na obra de Satanás e dizer, o interruptor mudou, a raiz mudou, eu não sou mais o cavalo escravo do circuito, eu sou um filho amado de Deus e eu posso trilhar o caminho mais alto que o meu Pai preparou para mim trilhar. Eu posso viver algo novo, eu posso deixar o vício, eu posso viver uma nova história, eu posso ter um novo começo, a minha família pode ser abençoada e não mais amaldiçoada pela minha atitude. Amém? Cristo morreu na cruz do Calvário para que você, ao se converter, recebesse o poder do Espírito Santo. Olha só o que diz o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste atenção, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Quando você liga algo na tomada, você percebe que a energia, ela gera para aquele equipamento eletrônico poder. Eu estou usando um carregador para o celular, que é um carregador turbo. Quando eu conecto o celular, parece que o celular chega de... É um carregador poderoso. Ele já acende umas luzes e ele começa a mostrar a velocidade da energia. Foi o Luiz Paulo que me vendeu, já faço a propaganda. Meus irmãos, quando você vive sem Jesus na vida, você é um equipamento desligado. Você é uma alma que anda por aí, mas que está morta. Toda pessoa sem Cristo é um morto que parece estar vivo. Toda pessoa sem Jesus, espiritualmente, é morta. É duro, é pesado, mas pergunte o que as pessoas sem Jesus vivem, e elas vão relatar para vocês. A vida não tem sentido, não tem esperança, não tem propósito. Elas tentam, elas correm atrás e morrem na praia. Você vai ver suicídio de grandes atores, de grandes empresários, de grandes pessoas, personalidades dizendo, eu não encontrei propósito para a vida. Uma pessoa sem Cristo é morta.
Mas quando ela crê em Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, o poder do Evangelho, o poder de Deus invade a vida dessa pessoa. E é a isso que nós chamamos os crentes, né? Tem que explicar a linguagem dos crentes, que às vezes os crentes avacalham. É isso que nós chamamos aceitar Jesus. É isso que nós chamamos de ter Jesus no coração. É quando o poder de Deus, é quando a vida de Deus, ela vem de uma forma sobrenatural e te conecta à tomada. E você que antes estava morto, agora está vivo. Você que antes estava sem propósito, sem destino, sem saída, sem esperança, agora você está conectado, agora você está ligado, agora você vê, e você já não vê mais o que as pessoas veem. Você passa a ter uma nova perspectiva, uma nova visão, você passa a ter uma nova história. E não importa quão arrebentado, e não importa o quão quebrado você esteja, quando você é ligado pelo poder do Espírito Santo, você recomeça. Você recomeça a sua história. E Deus começa a fazer coisas que a Bíblia vai explicar com uma frase. Você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória. Nossa, que benção viver de glória em glória, vitória em vitória. Só tem vitória em vitória porque é de luta em luta também. Então preste atenção nisso, porque sem luta, sem vitória. Já diziam os pentecostais. Meus irmãos, então o que eu preciso? Eu preciso da consciência que eu posso pecar. Que eu posso amanhã fazer as mesmas coisas. Mas eu preciso da consciência, de saber. E vocês não têm mais desculpa, porque vocês estão aqui hoje. Eu preciso da consciência de saber que eu estou pecando porque eu quero. Porque poder para vencer o pecado foi liberado na cruz. Jesus não está pedindo que você se esforce para vencer o pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Ele é a vida de Deus. Então você pode ser santo. Deve ser santo, precisa buscar a santidade, precisa querer a santidade, porque o texto diz, aquele que pratica o pecado é do diabo. Pecado praticado é os filhos do diabo que fazem. Mas todo mundo é pecador. O que o texto está dizendo é que todo mundo pode ser pecador, mas que quem está em Cristo purifica-se a si, se limpa, vence o pecado, se afasta do pecado, decide fazer um novo trajeto, um novo caminho. Decide viver o novo de Deus. Então você amanhã pode continuar pecando, pode continuar no vício, pode continuar se prostituindo com a sua mente, com os seus olhos, com o seu celular. Você pode continuar agindo mal, você pode continuar fazendo o que você quiser, mas você precisa saber que se você está em Cristo, você já tem poder de Deus para vencer qualquer um desses desafios. Pastor, mas eu vou vencer todos de uma vez? Meus irmãos, pelas nossas limitações, não. Mas nós não podemos estagnar. Nós precisamos continuar lutando contra o pecado. Pois Hebreus 12 vai dizer, na luta contra o pecado, vocês não chegaram ao ponto de suar sangue. Então continue se esmerando e lutando contra o pecado, mudando o rumo da sua vida. Amém? A primeira coisa, você é filho. A segunda, a santidade é um processo. Gente, quer ver? Eu quero contar uma história para vocês entenderem o que eu estou explicando. Existe um lugar na Índia. A Índia é um país muito precário, com muita prostituição. E existe um lugar na Índia onde as mulheres se prostituem e elas têm filhos. E como elas não têm aonde colocar seus filhos, os seus filhos moram com elas, nesses antros de prostituição. Então elas constroem camas altas. E à noite elas colocam seus filhos embaixo da cama, aonde em cima da cama elas têm relações sexuais com os seus parceiros, com os homens que as procuram, no ambiente da prostituição, com mais de 1, 2, 3 homens. E as crianças dormem debaixo dessas camas. Então a Igreja Batista, o Ministério de Junta de Missões Mundiais, eles criaram um orfanato. E nesse orfanato, eles colocaram lá as camas.
E eles arrumaram os quartos, e eles prepararam um ambiente. E eles foram então ao resgate dessas crianças, trazer essas crianças para uma casa-lar, para um orfanato. Então, na primeira noite, trouxeram aquelas crianças para aquele lar, para aquela casa, para aquelas camas. Colocaram todo mundo, cobriram todo mundo, arrumaram todo mundo. Apagaram a luz. Saíram. Ao retornar pouco tempo depois, para ver se as crianças estavam bem, as crianças estavam dormindo debaixo da cama. Elas não estavam mais no antro de prostituição, elas não estavam mais debaixo do pecado da mãe, mas elas não conseguiam dormir em cima da cama. Essa história, por mais triste que seja, e ao mesmo tempo por mais linda, por existir uma igreja de Jesus lá, resgatando crianças. É interessante como o mundo fala mal da igreja, né? Gente, eu não permito que falem mal nem da igreja católica para mim. Eu não gosto, eu não quero saber. Tira a igreja católica do mundo. Tira a igreja evangélica do mundo. Se você tira a igreja católica e a igreja evangélica do mundo, eu quero dizer para vocês, 90% dos hospitais, asilos, orfanatos e casa de recuperação para pessoas com dependência química, elas serão apagadas da história. É fácil falar que a igreja não presta. Mas o Vaticano, cara, tem coisa errada lá, tem coisa errada aqui na nossa igreja, tem coisa errada na igreja ali dos nossos vizinhos, tem coisa errada na igreja no Brasil inteiro. Não estou defendendo que está errado. O que eu quero dizer é que é fácil criticar a igreja e não ver o que essa igreja faz. Padres e freiras se dedicaram a história inteira ajudando e servindo crianças ao redor do mundo, cuidando de doentes. Ontem estive numa UTI visitando o irmão da Jo, o Marcos. Continuamos a orar por ele, tem se recuperado. Mas é um lugar católico. É a UTI São Miguel. Você chega lá, tem os santos. Eu lembro quando eu estava visitando a dona Relindes, lá, a mãe do Fernando, que é meu cunhado. Eu lembro que enquanto eu estava visitando, chegou a freira. E a freira veio com um caderninho, uma irmã muito pequena. Ela veio com um caderninho, com o seu rosário. E ela disse, o senhor é o pastor? Eu disse, sou. E ela disse, que bom que o senhor veio. Eles precisam muito de oração. E ela pegou seu caderninho e ela disse, todos os dias, eu passo por aqui, orando pessoa por pessoa. Eu não creio como ela crê. Eu não tenho a mesma teologia, a mesma doutrina que ela. Mas eu tenho que cuidar quando eu abro minha boca para falar mal da igreja. Tira a igreja do mundo. Tira a igreja Assembleia de Deus do mundo. Você tirou a igreja Assembleia de Deus do mundo, você vai tirar uma porcentagem gigantesca de todo o centro de recuperação para pessoas com dependência química. A maior parte das pessoas que passam por centro de recuperação de dependência química sabe que ora no monte, que ora em línguas, que ora de joelho, que tem culto, que tem pastor. É pentecostal e funciona. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês em relação a essa história do orfanato é: será que não reflete a nossa história? Satanás estava nos escravizando debaixo de uma cama, debaixo de uma lei de desgraça. Aí Cristo veio, nos tirou das garras de Satanás e nos levou, nos transportou para o reino do seu Filho, nos transportou para a luz. E agora nós não precisamos mais estar debaixo da cama, mas tem muito cristão que permanece na migalha, que permanece embaixo da cama, que permanece debaixo do jugo antigo, que permanece fazendo o mesmo circuito da escravidão. E você não precisa mais fazer isso. Eu vim aqui nessa noite da parte de Deus te dizer que você não precisa mais ser escravo. Você pode hoje ser livre em Cristo Jesus, em qualquer área da sua vida. Mas daí eu tenho alguns crentes aqui, muitos santos, que são santos, meu Deus do céu. Eles são tão santos que chegam a ser chato.
E aí eles vão estar ouvindo isso aqui, e eles vão dizer, eu não estou no pecado da prostituição, aleluia. Não estou no pecado do adultério, não estou no pecado do roubo, então eles estão aí, não estão nem me ouvindo mais, porque não preciso. Mas eu quero explicar algo para vocês. O poder do Evangelho é um poder que capacita você, santão, santona, a perdoar. Porque tem muita gente com a roupagem de crente, com a linguagem de crente, com o coração cheio de amargura, podre por dentro. Porque não perdoa, porque não ama, porque não libera. O poder do Evangelho que liberta o cara do vício do álcool é o mesmo poder que liberta o santão do vício de pensar mal, de falar mal, de ter a língua do lachon hará, a língua que fala contra o seu irmão. É o mesmo poder. Então nós carecemos do poder de Deus, porque o Evangelho não pode ser vivido na raça. Porque o Evangelho não é filosofia de vida, o Evangelho é poder que se manifesta através do Espírito Santo, e todos nós carecemos, e todos nós precisamos. Então quero dizer, abra os seus ouvidos, ouça nessa noite, é para você, é para você. A Daiane está completando a história, obrigado meu amor. O que os missionários fizeram no orfanato no outro dia? Cerraram as pernas das camas. Não tinha mais como entrar debaixo. É o que eu quero fazer nessa noite como pregador do Evangelho. Cerrar as pernas, para que você não precise mais ficar debaixo do jugo do diabo. No outro dia as crianças foram obrigadas a dormir em cima, a trilhar um caminho novo, um caminho livre, um caminho de Deus, livre da amargura, livre do pecado, livre do diabo, livre das amarras, livre daquela seiva, enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Amém? Santidade é um processo. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O processo da santificação, ele vem através da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Você vai ler a palavra e você vai ver coisas que você está fazendo que não é de Deus. E você vai dizer, Senhor, transforma-me. Cura-me, me muda, Senhor. Então nós precisamos nos santificar. E como nós nos santificamos? Pela palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Vai vir um pensamento na sua mente, eu sou uma droga, nada dá certo para mim, eu não consigo nada, nada funciona. E aí você vai lembrar o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Que você é um filho, uma filha, amado, amada de Deus. E aí você vai dizer, eu não sou uma droga. O Senhor me chamou. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Você precisa, meu irmão e minha irmã, entender que você não é mais obrigado a trilhar o mesmo circuito. Você é livre em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Temendo a Deus, aperfeiçoando a santidade, crescendo. Então existem 3 santificações. Todas elas você precisa viver. A primeira santificação é a santificação quando você se converte. Você passa a ser um santo. Que santo é esse? Você passa a ser visto por Deus através do filtro do sangue de Jesus. E pela graça de Deus, o favor não merecido, você agora é santo, você é salvo. Esse é o primeiro. O segundo é a santificação processual.
Você agora começa a crescer em Deus. Você começa a aprender que aqui não é mais a sua fonte, que não é mais aqui o interruptor, que é aqui, que você não precisa mais trilhar o caminho por lá, você pode trilhar por aqui. Você começa a ter uma santificação processual. Essa é trabalhosa. Essa é comportamental. E a terceira santificação é quando fomos arrebatados ou morremos em Cristo. Aí nós vamos viver a santidade plena. Aí não tem mais pecado, aí não tem mais morte, aí não tem mais tentação, aí não tem mais acusação, aí não tem mais nada. Alguns já até começaram a querer morrer. É uma coisa tremenda. Você começa a dizer, eu quero isso para mim. E você começa a passar a ser um adorador e a almejar estar com Cristo. E aí você fica na terra e ama a vida. Você ama essa vida aqui só por causa da missão, do propósito, dos planos de Deus que você ainda tem que cumprir nessa terra. Amém? A santidade que eu estou falando aqui é a santidade processual. Eu quero confrontar você no final dessa palavra agora, a refletir na sua história, a refletir na sua vida, a pensar um pouco. Qual circuito você tem trilhado? O caminho de Deus, o caminho que Deus preparou para você, o caminho do alto, ou ainda o velho caminho, ou ainda aquele caminho baixo, aquele caminho do pecado, aquele caminho da escravidão. Qual caminho você tem trilhado? Eu quero convidar você a ficar em pé. Feche os teus olhos. A minha pergunta para você nessa noite é: qual interruptor você está apertando? Qual interruptor? Eu sei o que está acontecendo na sua mente, eu sei. Eu sei o que está acontecendo dentro de você. Você diz, como assim, John? Você lê as mentes? Eu não. É que eu vou dizer o que Cristo faz na minha mente nessas horas. Ele começa a me mostrar áreas que Ele não quer que eu seja mais escravo. Ele começa a me mostrar áreas que Ele quer que eu seja livre. Ele começa a me mostrar o novo para ser substituto no lugar do velho. Ele começa a me mostrar o que Ele tem para mim. E eu quero te perguntar nessa noite: você já fez essa entrega da sua vida a Jesus, de corpo e alma, de coração? Você já fez essa entrega? Você já entregou sua vida totalmente a Cristo? Se você não fez isso, você vai poder fazer nessa noite, se você quiser. Porque não é para qualquer um, é para quem quer. É para quem foi despertado no Espírito. A segunda pergunta que eu quero fazer é para todos em geral: qual é o velho, o caminho da escravidão que o Senhor quer te tirar hoje? Gente, essa é uma noite linda de libertação. Essa é uma noite tremenda. O que vai acontecer nesse lugar é épico. É extraordinário. O que vai acontecer agora é extraordinário, é épico. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai acontecer agora vai impactar as próximas gerações. O que vai acontecer agora vai gerar um impacto para a eternidade. E na eternidade, meus irmãos, não há mais tentação, não há mais tentativa, não há mais esse processo. Lá nós seremos santificados, lá nós veremos Cristo como Ele é, e lá nós seremos revelados com Cristo, e nós seremos a imagem de Cristo, e nós teremos a mente de Cristo.
Então nessa noite eu quero te perguntar, crente, você que já está aí numa caminhada com Deus, qual a área que Jesus está tocando hoje? Eu quero que você imagine aí na sua mente, eu vou te ajudar a pensar uma imagem, uma fotografia. Imagine você naquele trajeto desgraçado. Imagine você naquele circuito, naquele caminho do pecado de novo, da depressão de novo, da ansiedade de novo, do pânico de novo, do vício de novo, da prostituição de novo, dos maus pensamentos de novo, da crítica de novo, da confusão de novo, da desonestidade de novo. Eu quero que você imagine você trilhando esse caminho. Nessa noite o que está acontecendo através da palavra é que Cristo está chegando até você, segurando a sua mão e dizendo: você agora é livre, você não precisa mais trilhar o mesmo circuito, você não precisa mais continuar vivendo as mesmas coisas. Você não precisa mais voltar pelo mesmo caminho, mas você pode viver uma nova história, você pode viver o novo de Deus, você pode viver algo extremamente novo, inédito. Só que no velho caminho estão lá os demônios, escravizadores, os verdugos, aqueles que perturbam sua alma. Mas eu quero que você entenda o que nós estamos falando. Quando Cristo vem te resgatar desse caminho, todos os demônios caem por terra. Eu vou terminar com uma palavra. Não sei se você conhece esse detalhe da história, mas quando Judas foi a Jesus, foi uma parte do exército com ele. Eu não vou lembrar a quantidade, acredito, pela minha lembrança, que pode ser falha, por volta de 600 soldados. E eles chegam com Judas, e Jesus faz uma pergunta: a quem procurais? Quem vocês estão procurando? Não foi por acaso que ele fez essa pergunta. E aí eles respondem: ao Nazareno, a Cristo, a Jesus de Nazaré. E sabe o que Jesus responde? Eu sou. Sabe o que acontece na história bíblica? Às vezes a gente não pega esse detalhe. Quando Jesus diz eu sou, os 600 soldados caem de joelhos. Os 600 soldados caem de joelhos. Só quem conhece a Bíblia sabe por quê. Quando Moisés perguntou: o Senhor está me enviando ao Egito, quando eles perguntarem o seu nome, o que eu respondo? E Deus diz: eu sou. O eu sou te enviou. E Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré. E ele diz: eu sou. E eles caem por terra. Agora preste atenção, qual é a metáfora da nossa mensagem? É caminho, né? É o circuito, é o trajeto, né? O que Jesus diz em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está trilhando um circuito de escravidão e os demônios estão ali, amarrando, prendendo, sabe? Te puxando, te levando, te arrastando. Aí de repente chega Jesus, o Evangelho, e chega Jesus, e você fala: quem é você? E ele diz: eu sou Jesus. Ele vai arrancar você do velho circuito, e ele vai levar, transportar você das trevas para a luz, da morte para a vida, para o reino do Filho do seu amor. Amém?
Então quero te dizer, em Cristo você pode a partir de hoje, num processo de santificação, gerado pela regeneração, que é o poder de Deus em você, arrancado da velha raiz, enxertado na videira verdadeira, você pode viver uma nova história. Tudo que você nunca conseguiu, você pode. Aí você diz, mas eu nunca consegui. É porque você sempre tentou. Mas hoje eu estou te dizendo que não é para você tentar mais. Basta você entregar a Cristo, que é Ele que transporta, que é Ele que cura, que é Ele que salva, que é Ele que muda, que é Ele que restaura, que é Ele que enche. Sabe por quê? Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não quebra a cana rachada, Ele é o restaurador, Ele é o restaurador, Ele restitui, Ele pega o vaso e Ele faz de novo, e Ele faz nova todas as coisas. Ele tem novidade para você, Ele tem um novo caminho, Ele tem um novo tempo para a sua vida. Creia! Feche os teus olhos, deixa o Espírito ministrar você. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Eu quero dar uma palavra específica às mulheres. Em nome de Jesus. Você não precisa mais das palavras do sedutor. Você não precisa mais do falso carinho dos homens. Você não precisa mais das migalhas. Você é filha, você é amada, e o Senhor quer levar e quer elevar o seu caminho. Você pode viver uma novidade em Deus, filha, em nome de Jesus. Seja livre dos relacionamentos que te oprimem, seja livre das tentações que te oprimem, seja livre da tentativa de ser importante ou amada. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Jesus, somente pelo sangue. Aleluia. Deus tem novidade para você, Deus tem algo novo para você. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz? O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue e de Jesus eu sou. Vamos dizer, eu sou livre. Você pode dizer: eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Diga: nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada
pergunta. O seu amor me encontrou. Aleluia. Eu era órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode dizer isso? O Pai me adotou. O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão. Vamos dizer, eu era no passado. Eu era órfão, Hoje sou filho. E eu não sou. Vamos dizer, eu não sou mais órfão. o Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou Mais órfão agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai Mais uma vez vamos dizer, não sou. Não sou Mais órfão. agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai, meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguém aqui nessa noite que nunca fez essa entrega séria da vida a Jesus e que deseja nessa noite fazer esse compromisso com Jesus? Levante a sua mão onde você está, que nós queremos orar por você. Levante sua mão. Amém. Pai, nós oramos agora por cada pessoa que estão, ó Deus, com as suas mãos levantadas. E nós declaramos, é um novo tempo, é um novo momento nessas vidas, em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor, com o poder do Espírito Santo, cele essas vidas para viver o novo de Deus. Você que está com as mãos levantadas, repita a minha oração e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Confesso Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Amém? Pai, eu peço que o Senhor escreva o nome de cada um desses amados no livro da vida e que eles passem a viver o novo de Deus. Agora eu oro por toda a igreja. E se você puder, como cristão nessa noite, todos aqui nesse lugar, orar comigo, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo poder de Deus liberado na cruz. Eu creio que o Senhor me chamou para trilhar um novo caminho, o caminho de Deus,
os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E a partir de hoje, eu sei e eu creio que o pecado e o diabo não tem mais poder para me escravizar. Eu sou livre. Existe sobre a minha vida o sim e o amém, para que eu possa trilhar um novo caminho em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia! Diga assim: a partir de hoje, eu vou trilhar o novo caminho de Deus para mim. Amém? Se prepare, porque o melhor de Deus está para vir sobre a sua vida. Se prepare para o novo de Deus. Eu declaro agora que pessoas estão sendo livres de ataques das trevas, pessoas estão sendo livres de circuitos do diabo, de amarras do diabo. Todo poder tem sido quebrado agora pelo sangue de Jesus, e muitas pessoas nesse lugar vão poder trilhar um novo caminho em Cristo e viver uma nova vida. Uma nova história Deus tem. Você pode levantar suas mãos, você pode dizer isso, levante as suas mãos. E um novo tempo Deus tem. Você pode dizer isso, aleluia. O passado, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Sim, vamos dizer, igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. E um novo tempo Deus tem. Sim. Pra mim. Tudo aquilo. E tudo aquilo. O passado, ouvirei de sua boca. Sabe, quem crê nisso, aleluia. Uma nova história Deus tem. E pra mim. Um novo tempo. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Só as vozes, levanta a sua mão e diga com fé: uma nova história Deus tem. Você pode dizer mais alto isso nessa noite? Todo o passado da boca de Deus te abençoe. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você vá para casa abençoado, dividir suas cobertas, dividir suas jaquetas, ter a atenção e o radar voltado para aqueles que passam frio. Fiquem atentos às nossas redes sociais, a gente vai informar vocês. Caso o frio seja muito severo, nós não vamos congelar vocês aqui, nós amamos vocês. Vocês assistem a pregação do lado do fogão a lenha. Mas os homens, terça, pelo amor de Deus, quero ouvir. Tem algum homem vida plena aqui? Glória a Deus, os homens venham. Mais do que o Luiz trazer um botijão de gás e um aquecedor, né, Luiz? Nós vamos tentar trazer, né? Porque homem é casca grossa, né, Fabiano? Homem é bruto, então a gente vai vir, né, cara? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente. O que Deus está falando? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, Louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. glória, Senhor, com muito, exalte ao Senhor, com muito. Deixa eu emendar mais um, quer ver? Tem mais um aqui assim, ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis Que ele mais te vê, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória.
do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar.